Salve, salve você, meu caro alfartano e minha cara alfartana de todo o Brasil, que está aí se preparando para a prova do Enem. A prova do Enem que vai acontecer em novembro. Você está tendo acesso agora a uma super dica do Alfacom. Eu, professor Tchê, trazendo aí a dica para você de filosofia. O Alfacom é o maior curso preparatório gratuito da web para o Enem, tá, que existe hoje. É muito legal, você pode conhecer aí o nosso curso lá no alfaconcurso.com.br e o pré-Enem totalmente gratuito para você acompanhar, assistir as aulas e fazer uma boa preparação. E a super dica de filosofia de hoje vai falar para você um pouquinho sobre um cara que é o divisor das águas, dentro de filosofia, que é Sócrates. Sócrates que viveu mais ou menos aí entre 470 a 399 a.C. Esse período aqui é um período da história grega que nós chamamos de período clássico. Às vezes, você pode encontrar, em vez de 470, você pode colocar 469. Não tem problema, tá? A divergência aí de um ano não vai influenciar na resolução da sua questão. O importante é que você saiba que a filosofia socrática, como é conhecida a filosofia após o Sócrates, ela se desenvolve no período clássico da história grega. E o período clássico é marcado, entre outras coisas, pela democracia em Atenas. A democracia que surgiu mais ou menos em 510 a.C. Lembrando que as datas antes de Cristo, elas são o que? A contagem é regressiva. Além da democracia, nós temos um outro conceito importante também, que é a cidadania. Conceito esse que se desenvolve em Atenas, quase que junto com o conceito de democracia. Também é um período aí desse despertar da filosofia, o período clássico vê o despertar da filosofia. Também temos o teatro grego ganhando bastante força, as artes como um todo ganhando uma expressividade muito intensa e também um período marcado por guerras. Sim, o período clássico foi marcado por guerras, sejam elas as guerras médicas ou sejam elas as guerras do Peloponeso, mas elas marcam aí esse período importante. Sócrates veio com uma novidade. Sócrates, quando introduz o seu pensamento filosófico, ele coloca o homem como parte fundamental da sua filosofia. E não somente esse homem é o objeto dele, mas também o conhecimento do que ele chamava de conhecimento da verdade. Era esse o pensamento de Sócrates, e Sócrates vagueava pelas ruas de Atenas buscando conhecer a verdade. Ele é contemporâneo dos sofistas, inclusive ele era odiado pelos sofistas, tá? Mas ele vive no mesmo período da galera aqui conhecida como sofistas, que não se preocupavam com a verdade, mas se preocupavam com o discurso, com a força do discurso. Para os sofistas, o que era necessário era o bom argumento para vencer o discurso. E não era interessante ou importante a verdade no final das contas. O importante era vencer com base nas palavras. E Sócrates disse que não. Sócrates diz que a verdade é a principal, o principal objetivo, a busca do conhecimento pela verdade. E Sócrates desenvolve uma coisa bem interessante, que é um método. O que é método, Tchê? Método é a forma como você chega ao conhecimento. E dentro da visão de Sócrates, o método pode ser chamado de maiêutica. O que é maiêutica? Maiêutica significa parto. Parto, mai de mãe e tico, vem da mãe o parto. Parto de parir mesmo. A mãe do Sócrates, ao que tudo diz, era parteira, o pai dele era escultor, e ele junta a influência dos dois para a concepção do seu conhecimento. Então a maiêutica nada mais é do que chegar ao discurso ou chegar à verdade pela desconstrução da falsa verdade. E isso se daria em duas etapas. Primeiramente, a ironia. A ironia nada mais é do que a desconstrução do falso conhecimento por meio de perguntas. Perguntas que levam aquele que diz conhecer a pensar se realmente ele conhece. E depois da ironia vinha a parte da construção, que leva inclusive o mesmo nome do método, a maiêutica. A maiêutica nada mais é do que parir um novo conhecimento. A maiêutica nada mais era do que partir para um novo conhecimento. Então, o que acontece? Sócrates chegava e perguntava as coisas e levava o indivíduo a reconhecer que não sabia.
Após o reconhecimento de que o indivíduo não sabia, o próprio indivíduo, então, buscava esse conhecimento. O método socrático foi muito utilizado e reproduzido por outros filósofos. Há muita influência de Sócrates em Platão e também há muita influência de Platão em Aristóteles. E a partir de Sócrates, o ser humano passou a ser visto como um dos objetos ou o objeto da filosofia. Essa foi a super dica AlphaCom para você. Espero que você goste. E se gostou, inscreva-se em nosso canal AlphaCom Concursos Públicos. Forte abraço e até a próxima.